Olá, arianos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a Carol, cartomante do Mistérios Ciganos, e hoje eu tô aqui para mais uma previsão astrológica, dessa vez dedicada ao signo de Áries. Então, se você tem Sol em Áries, a presença desse signo muito forte no seu mapa astral, ou se você simplesmente chegou até aqui guiado pela sua intuição, fica até o final desse vídeo para descobrir o que a espiritualidade tem para revelar para você sobre o mês de mês de junho de 2024, tá certo? Antes de mais nada, eu já queria convidar você a se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja um inscrito, e também interagir com esse vídeo, deixando sua curtida e seu comentário, para que o YouTube entenda que é um conteúdo interessante e entregue ele para mais pessoas. Como o meu canal tá bem no comecinho, a ajuda de vocês nesse início é fundamental para que ele continue crescendo e eu continue vindo aqui para trazer mensagens e direcionamentos da espiritualidade para todo mundo que tá precisando, tá certo? Outra coisa que eu sempre gosto de avisar é que todas as minhas tiragens utilizam energias coletivas, o que significa que nem sempre ela vai ressoar com todo mundo. Então eu sempre oriento que se faz sentido para você, agradeça ao universo pela mensagem ter sido entregue, mas se não faz sentido, você pega somente aqueles trechinhos que de alguma forma se encaixam com o momento de vida atual pelo qual você está passando e devolve o resto pro universo para que ele se encarregue de entregar essa mensagem para quem realmente precisa ouvi-la, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou começar aqui tirando uma cartinha do Oráculo de Mensagens Ciganas. Já pulou. Deixe a alegria tomar conta de você. Aproveite as oportunidades, dê valor aos bons acontecimentos, compartilhe a sua felicidade, retribua com ações, sentimentos e pensamentos a felicidade recebida. O mistério da felicidade é, a cada dia, renascer com alegria, otimismo, esperança e amor incondicional. Aqui a mensagem. Não tá focando. Bom, eu vejo que essa mensagem, ela conversa bastante com pessoas que talvez estejam... bastante com pessoas que estejam sofrendo com ansiedade, nesse finzinho de mês, talvez com crises depressivas, uma pessoa que meio que já tá um pouco, talvez de saco cheio da vida, ou que tá tão focada nas responsabilidades do dia a dia que não tem parado pra refletir, ou parado pra, sei lá, desfrutar dos momentos de felicidade mesmo que a gente tem. Então, às vezes acontece uma coisa assim que você queria muito, que você já estava esperando há muito tempo, só que você tá tão estressado com as coisas do dia a dia, ou você tá tendo crises de ansiedade tão recorrentes, ou de depressão também, que você não dá valor devido, sabe? Aquilo parece só mais uma coisa boba que aconteceu com você, e não tem aquele gostinho, sabe? Que você esperava que tivesse, por ser algo que você já estava esperando muito. Né? Então, eu sinto que realmente tem algumas pessoas que estão mais focadas assim nos seus problemas, estão mais focadas, né, nesse sentimento de estou de saco cheio, a minha vida ultimamente não tá indo tão bem quanto eu esperava, ou eu tô tendo muitos problemas na minha vida familiar, tô tendo muito problema financeiro, muito problema na minha vida profissional. E aí esses pequenos momentos de alegria, eles não parecem ser grandes ou significativos o suficiente para compensar toda essa fase ruim pela qual você tá passando. Mas assim, essa carta tá falando para você pensar justamente o contrário, sabe? As coisas podem estar difíceis, mas a cada momento, assim, cada lampejo de felicidade que você receber da vida, você tem que aproveitar. Porque mesmo que a gente esteja numa fase ruim, não significa que a vida inteira é ruim. E se a gente focar só nas coisas ruins, só na parte feia, na parte chata, na parte que nos estressa, que nos deixa deprimidos, ansiosos, a gente não vai conseguir olhar com os olhos certos, digamos assim, para as coisas boas, pro lado bonito, né? Pelo lado gostoso da vida mesmo. Então, assim, não fica tão focado nesse problema. Tenta expandir um pouco a sua visão, por mais difícil que esteja, por mais complicadas que as coisas estejam nessas últimas semanas para você, tenta mudar um pouquinho essa forma de enxergar o mundo aí no mês de junho para que as coisas melhorem também. Porque essas coisas já estão ruins, a gente só olha para elas com olhos piores ainda, a tendência é ficar muito pior. Agora, se a gente muda a nossa postura, se a gente pensa, beleza,
as coisas podem estar ruins, mas eu acho que sempre pode ficar pior. Sempre vai ter uma pessoa numa situação muito pior do que a minha. E então eu vou tentar mudar um pouco essa minha forma de reagir às situações. E vou tentar ver as coisas com olhos mais de gratidão, sabe? Mais de, tipo, nossa, ainda bem que eu tô vivo pra passar por isso, pra vivenciar isso, pra poder sentir essa felicidade e compartilhar com alguém. Entende? É só uma mudança pequena. Para alguns pode ser um pouco difícil realmente, dependendo da gravidade do momento pelo qual você está passando, por como está sendo essa fase para vocês. Mas assim, tenta virar essa chavinha no mês de junho para que as coisas não fiquem piores ainda por você manter essa energia baixa. Tenta levar um pouco essa energia, deixar o seu padrão vibracional um pouco mais alto para que as alegrias elas comecem a vir até você. E quando elas chegarem a você, tenta compartilhar ela com outras pessoas. Tenta falar, sei lá, com o seu melhor amigo. Você pode falar, não tá falando com ele há muito tempo, mas chega, cara, aconteceu uma coisa que eu precisava compartilhar com alguém. E eu queria falar isso com você. E conta, sabe? Mas tem que ser aquela pessoa que você é realmente muito chegada. Aquela pessoa que você confia de olhos fechados. Não com qualquer pessoa também, porque às vezes se você confia na pessoa errada pra contar uma coisa dessas, aí sua situação só fica 10 vezes pior. Né? Que a gente nunca sabe pra quem que a gente tá abrindo nosso coração. Essa cartinha ela traz a ilustração da carta do buquê, do baralho cigano, que fala sobre isso, sobre alegria, sobre felicidade, sobre a superação de momentos difíceis. Então acredite que no mês de junho as coisas vão melhorar. Mas assim, você não pode esperar que a espiritualidade faça tudo por você. Você também tem que fazer a sua parte. Se a espiritualidade tá aqui falando que você tem que aproveitar as oportunidades e dar valor aos bons acontecimentos, então você tem que aproveitar e dar valor aos bons acontecimentos, tá? E compartilhar sua verdade com as outras pessoas. Não ficar emburrado cada vez que acontecer uma coisa boa, porque por uma coisa boa que acontece, parece que 10 outras coisas ruins vêm na sequência. Não cai nessa armadilha, sabe? Faça a sua parte mudando um pouco essa sua forma de reagir aos acontecimentos da sua vida, tá certo? Vou começar aqui tirando 3 cartinhas do tarô cigano. Vamos lá, por favor, peço 3 cartinhas para dar início à nossa mensagem para todas as pessoas do signo de Áries, pensando aí no mês de junho de 2024. Vamos lá, só mais... Tá, já pulou uma. A carta. Por favor, só mais 2 cartinhas. Aqui pensando no mês de junho de 2020. Mais uma. O cigano. Carta a cruz. E no fundo do deck a carta a casa. Bom, vamos ver. Bom, essas cartinhas aqui, elas me trazem... Elas estão vindo pra mim com 2 interpretações diferentes, sendo que a primeira delas seria a associação dessa a carta, né, com o cigano, como se uma pessoa, não necessariamente um homem, tá? É que aqui essa carta não vem pendendo tanto pro sexo masculino, mas sim representando uma pessoa, né, de forma geral, não necessariamente do sexo masculino. A associação dessas 2 cartas me mostram que uma pessoa com quem você tem muita proximidade vai trazer uma notícia pra você que pode deixar as coisas um pouco... que pode pesar um pouco na sua vida, sabe? A carta da cruz, ela me mostra que pode ser algo um pouco difícil de carregar, né? Algo difícil de engolir quando você receber a sua notícia.
e que pode deixar as coisas na sua casa, assim, levando bastante pro sentido literal da saída dessa carta da casa no fundo do deck, que pode deixar as coisas, o clima um pouco pesado, assim, mas não necessariamente, por exemplo, a notícia vai vir do seu marido e vai estar dizendo que vai te trocar por outra pessoa. Não, tá? Não vamos ser tão radicais. Essa notícia pode ser, por exemplo, que ele perdeu o emprego, que essa pessoa perdeu o emprego, pode ser a descoberta de uma doença, um problema na família dele, que acaba afetando a vocês dois. Eu falo dele, mas, assim, veja como uma pessoa, tá? Não necessariamente no sexo masculino, como eu falei. Enfim, é uma notícia que não vai ser muito boa pros arianos, então pode ser que junho já comece um pouco difícil pra vocês por conta da chegada dessa novidade aí, que não vem trazendo tantas alegrias, mas a gente foca sempre na questão da representação da carta do buquê ali, que fala sobre alegrias e sobre situações sendo superadas. Então, vai existir a superação, obviamente, mas primeiro o problema vai surgir para você ter que aprender a lidar com ele, né? A segunda interpretação que me vem com essa carta é bastante focada em pessoas que já têm uma mediunidade um pouco mais aflorada e que têm um contato mais frequente, assim, com seus guias espirituais, com seus mentores, com as suas entidades de trabalho, com os seus orixás, enfim. Porque, assim, eu vejo, unificando essas 3 cartinhas aqui, a carta, o cigano... Gente, vou segurar com a mão direita, né? Pra não fazer caca aqui. A carta, o cigano e a cruz é como se você estivesse recebendo como se você fosse receber aí um chamado espiritual, uma notícia espiritual, algo nesse cunho religioso. Então a cruz aqui não necessariamente significa que você que está recebendo essa mensagem da espiritualidade tenha problemas, mas talvez seja uma notícia, um direcionamento que peça ou que seja meio que uma forma de impulsionar você a resolver alguma coisa que estava há muito tempo parada. Um problema que você estava meio que empurrando com a barriga, deixando ele ir rolando até só pra ver onde ia dar, pra ver se outra pessoa resolve por você de repente, mas isso não vai acontecer. Então eu vejo que alguns arianos vão receber essa notícia mais vindo de um guia espiritual, não necessariamente de uma pessoa encarnada. Então pode ser o seu Exu, pode ser o seu preto velho, pode ser o seu caboclo, o seu baiano, o seu boiadeiro, o seu marinheiro, seu malandro, qualquer um que seja, trazendo uma notícia, trazendo aí uma orientação para que você comece a mudar algumas coisinhas na sua vida que precisam ser consertadas, algumas situações que você talvez esteja ignorando, mas que elas precisam ser resolvidas logo para que você encontre a felicidade aqui, né? Como eu tava falando nessa cartinha. Porque se tem alguma coisa fazendo você realmente se sentir tão presa nessa situação, tão presa numa tristeza, sei lá, de repente você tá num emprego que te faz sentir muito infeliz. Talvez seja um conselho desse guia espiritual falando o que você deve fazer para acabar com essa sensação, né? Para você conseguir superar isso. E encontrar ali a representação da felicidade da sua vida, ou mudar a sua postura para que você consiga, de fato, encontrar a felicidade nesse ambiente inóspito, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui eu esqueci de falar sobre a casa, mas nessa segunda mensagem ela pode representar, por exemplo, o centro espiritual que você frequenta para o seu desenvolvimento mediúnico, né? Ou como eu disse, não é necessariamente a representação da sua casa que você vive, mas sim de um lugar onde você se sente confortável. Às vezes é a nossa própria mente, né? Eu vejo que nesse sentido pode representar a sua própria mente. Tipo, você tá se escondendo aqui dentro da sua cabeça de uma situação que você não quer enfrentar. Você também que tá se obrigando a fechar os olhos e esquecer tudo isso. Mas essa não é a melhor opção nesse momento, né? Essa não é a melhor atitude que você poderia tomar. Mas vamos lá, vou tirar mais 3 cartinhas. Por favor. Mais 3 cartinhas aqui. Deixa eu... Para dar continuidade, vou essa. Carta do chicote. Mais 2 cartinhas, por favor. Bom, essa daqui não quer entrar de volta.
Então, carta A Torre. Virou novamente aqui a carta da Cruz. E no fundo do deck a carta dos Peixes. Bom, eu vejo que seja qual for a situação que eu mencionei ali, que se enquadre na sua vida, nesse momento, Ares, seja você recebendo uma notícia de uma pessoa ou recebendo esse conselho, essa mensagem, esse direcionamento aí de um mentor, de um guia espiritual, seja qual for o contexto, aqui eu vejo que você vai ter bastante dificuldade para lidar com essa questão, seja ela qual for, tá? Aqui a mensagem já se unifica. Ali em cima eu tinha duas interpretações, mas aqui já vejo uma coisa mais unificada, porque a tendência de Ares nesse momento é reagir de uma forma muito parecida à situação, seja ela qual for. Então, aqui a carta do chicote e a carta da torre, elas me transmitem que a sua primeira reação à situação seja o isolamento, seja a autossabotagem, sabe? Porque você já tá sentindo um certo desequilíbrio, né? Nesse finalzinho de maio, eu acho que vocês já estão com esse sentimento, essa sensação de desequilíbrio um pouco mais presente na vida de vocês. De que, por exemplo, os sentimentos como a alegria, a raiva, a tristeza, eles estejam em desequilíbrio. Você não esteja, como posso dizer, não tem tudo nos níveis adequados. Às vezes você tá muito estressado e aí você não faz nada pra resolver isso. Na verdade, você só continua se estressando mais. Até dá uma choradinha de vez em quando pra ver se alivia um pouco as coisas, mas não alivia, porque o problema continua lá e você continua se sentindo tão mal quanto no início. E beleza, chorar às vezes dá uma aliviada, mas chorar não vai resolver o seu problema e não vai fazer com que as coisas se tornem mais suportáveis depois, porque se o problema for, como eu tinha mencionado, um ambiente de trabalho onde você já não se sente mais tão feliz, essa forma de lidar, ela não vai resolver, porque seja qual for o motivo que tá fazendo você se sentir infeliz, ele vai continuar lá pra te incomodar, na verdade. Então, aqui a tendência realmente de Ares é a autossabotagem, é o isolamento, é como se trancar numa torre, como a Rapunzel, e não querer encarar as coisas. Mas assim, eu vejo que a espiritualidade vai estar agindo muito na sua vida nesse momento. Não só das pessoas que têm a mediunidade desenvolvida, mas seja qual for a sua religião, se você for católico, evangélico, espírita, qualquer que seja a sua religião, eu vejo que a espiritualidade vai estar agindo com muita força para fazer você meio que encarar essa situação, você tomar coragem para encarar isso, porque você não pode mais continuar tão... como é que é a palavra? Esqueci. Você não pode mais continuar passivo. Você não pode continuar mais tão passivo aos problemas que surgem na sua vida. Simplesmente ficar lá parado enquanto você fica levando porrada. Não, você não pode mais continuar fazendo isso. A espiritualidade não vai permitir que você continue agindo dessa forma. Eu vejo que a espiritualidade, ela tá... É como se essa cruz aqui, ela estivesse meio que segurando alguma coisa por trás dela, impedindo que chegue até você. Mas assim, eu vejo que essa barreira, ela tá praticamente rompendo, porque se você não decidir avançar por conta própria, eu acho que a espiritualidade vai te fazer confrontar essa situação, quer você queira ou não. Então, assim, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Uma hora você vai ter que encarar as coisas, na verdade. Então, que você faça isso, assim, de vontade própria, de coração e mente abertos, para conseguir solucionar tudo, para colocar a sua vida nos eixos. A carta dos peixes aqui, ela me fala sobre a sua vida fluindo do jeito que ela deveria fluir, porque agora parece que tem uma barreira que tá travando a correnteza. Você tá se fechando para a felicidade, você tá se fechando para as alegrias na sua vida, porque você tá só se permitindo levar porrada ali. Tá só focando no problema, nas notícias ruins que você tá recebendo,
Mas você precisa quebrar essa barreira, porque se você não quebrar, a espiritualidade vai dar um fim nela, de qualquer maneira. Você vai ter que enfrentar essa situação, assim, totalmente despreparado. Então, é melhor a gente se preparar se preparar mentalmente pra resolver as coisas e só aí, né? E vai, resolve, faz o que tem que fazer, né? Eu vou tirar mais 3 cartinhas aqui pra finalizar nossa mensagem, né? Já pulou uma carta da criança. Mais 2 cartinhas, por favor. Só mais 2 cartinhas para finalizar nossa mensagem. Caiu aqui. Carta do chicote, mais uma vez. Só mais uma. Opa. Caiu. Carta do caixão. E no fundo do deck, a carta das máscaras. Bom, essa carta da criança, no lado da carta do chicote, ela mostra, ela reforça, né, ainda essa atitude aí de vocês arianos, de não querer encarar a situação, né? Porque é como se vocês se sentissem nessa posição de criança que tem que ser cuidada, orientada a todo momento, que as pessoas têm que ensinar as coisas e que vocês não conseguem fazer sozinhos. Vocês estão se sentindo meio que incapacitados de fazer alguma coisa, só que essa não é a realidade de vocês, né? Vocês não são incapazes de fazer absolutamente nada. Vocês, na verdade, estão sendo obrigados a fazer alguma coisa porque vocês são pessoas crescidas já, que sabem o que é melhor pra vocês. Então, essas 2 cartas juntas aqui me trazem essa sensação de... não tô preparado ainda, né? Não tô preparado, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de ajuda, mas na verdade é uma coisa que você tem que resolver muito... eu vejo que é uma coisa que você tem que resolver muito você com você mesmo, e não com a influência de terceiros. É óbvio que a espiritualidade vai te apoiar, que os seus guias vão estar do seu lado, mas eu falo que no sentido de você não vai poder contar com outras pessoas para resolver essa situação, porque é uma coisa sua, sabe? Tem certos movimentos que a gente precisa fazer na nossa vida por conta própria, a gente não pode envolver outras pessoas, porque às vezes são situações muito pessoais, são objetivos muito pessoais, a gente veio ao mundo sozinho porque a gente tem que lidar com certos problemas sozinhos, né? Às vezes essa individualidade é necessária para que a gente consiga crescer, porque se a gente conta com a ajuda do outro, meio que a gente não aprende tudo que deveria aprender. E aí a gente vai ter que passar por um problema parecido lá na frente, só porque a gente não aprendeu tudo que devia ter aprendido aqui no começo, né? Então as coisas vão se repetindo até que você aprenda. Mas realmente, Ares, pode ser que você esteja se sentindo despreparado, esteja se sentindo inseguro, talvez até um pouco impotente diante da situação. Às vezes a resolução desse problema envolve alguém que de certa forma transmite essa sensação de que ela é superior a você, ou que ela tem muita influência sobre você, e aí você acaba se sentindo pequenininho, desse tamanho, como se fosse uma criancinha, argumentando com essa pessoa pra tentar resolver a situação. E eu sei que é desconfortável, mas é uma coisa que você precisa fazer, sabe? Então é preciso que você assuma essa posição de eu também sou grande, eu também consigo me fazer ser uma pessoa superior, sabe? Eu também consigo alcançar esse patamar aí pra te olhar olho no olho, assim, e resolver essa situação de uma forma adulta, de uma forma amigável, né? Seja ela qual for, seja qual for o problema, enfim. Às vezes também podem ser situações, assim, que estão ocorrendo no seu âmbito familiar, como eu disse,
que a notícia pode acabar estremecendo um pouco as coisas, deixando o clima um pouco tenso na sua casa, aquela que você mora. Essa carta também fala sobre pessoas que têm filhos, que talvez você, durante todo esse processo, você acabe deixando muita coisa respingar nos seus filhos, né? E a criança, ela sente. A criança ou adolescente, ela sente, ela consegue entender muito mais do que a gente imagina, né? Então, é um aviso para que você proteja ela, que você, se você tiver que brigar com alguém na frente da criança, não faça isso, não exponha ela a situações em que ela não precisa estar, sabe? Que ela não precisa vivenciar naquele momento, que não vai trazer nada de bom para ela, para que ela também não se culpe, porque as crianças às vezes acabam fazendo isso, né? Se culpando por determinadas situações. Às vezes, quando os pais estão brigando, a criança sempre meio que se sente responsável de alguma forma, dependendo da situação. Então, evite isso, para que a criança não seja impactada por um problema que não tem relação com ela, tá? É uma coisa que deixa para os adultos resolver e proteja a criança de uma coisa que ela não precisa ver. Mas eu vejo, pelo menos, que é algo que está chegando ao fim, tá? A carta do caixão é uma situação que tá chegando ao fim. E assim, no baralho cigano nós temos duas cartas que falam sobre finalizações, que no caso seria a carta da foice e a carta do caixão. A carta da foice fala sobre um corte mais, tipo, assim, mais rápido de uma hora para outra. E geralmente são cortes assim que precisam acontecer para que você consiga prosperar. O caixão não, ele é como o ciclo da vida. Você nunca espera que uma pessoa morra. Ou se você espera, mesmo que você esteja naquela não expectativa, mas que você saiba que a hora dela está chegando, você não consegue se conformar, você ainda vai ficar triste, você ainda vai doer, né? Ainda vai ser uma ferida ali que vai abrir, que vai machucar, que vai deixar saudade. Então não é fácil aceitar essa finalização, mas ela vai ocorrer quer você queira ou não. Então foi o que eu falei, você pode se isolar, você pode se colocar nessa posição de criança, pode bater o pé e falar, eu não vou resolver, eu não consigo, sozinho, enfim, mas a situação ela vai findar, ela vai acabar, e a espiritualidade é que vai se interpor aqui, porque nem os seus guias espirituais, eles conseguem esperar mais por uma atitude divina da sua parte para resolver essa questão, né? Eles sentem que eles precisam dar esse empurrãozinho para que você faça as coisas. Então, eu vejo que é justamente isso que vai ajudar você encaminhar essa situação aqui pro fim. Para que isso acabe logo e você consiga, enfim, seguir a sua vida, deixar ela seguir o fluxo natural dela e prosperar. Né? Longe de problemas, longe dessas preocupações, longe desse peso que você está carregando nas suas costas. Longe dessa coisa ruim, para que você possa abrir as portas para receber alegria de novo, para deixar a felicidade entrar na sua vida mais uma vez. Como eu falei, acho que é sobre a carta do buquê. A carta das máscaras, ela me reforça o que eu tinha falado, de você se sente como uma criança, às vezes a resolução da situação envolve outra pessoa, que você enxerga como superior a você de alguma forma, mas a carta das máscaras fala que não, que todas as pessoas são iguais, né, no final das contas. Todo mundo é de carne e osso, todo mundo vai para o mesmo lugar depois que morrer. Então, não tem porquê se preocupar com algo assim. Você que tá criando, na verdade, essa máscara de que aquela pessoa é invencível e você é uma pessoa totalmente frágil. Você que tá colocando essa máscara. Mas nada é tão ruim quanto parece ser nessa situação aqui. Então, a máscara só mostra que nada é tão ruim quanto parece ser, que no final das contas você vai pensar, nossa, precisava passar por tudo isso. Sabe, eu acho que você vai ter esse lampejo, assim, essa clareza na sua mente, falando, cara, não precisava ter passado por isso, eu podia ter resolvido de uma forma muito mais fácil, mas eu adiei tanto, que eu só prolonguei meu sofrimento quando eu poderia ter resolvido isso muito mais cedo, muito mais rápido, eu podia estar, livre há muito tempo. Então, é o que eu sinto aqui, tá? Bom, Ares, essa foi a mensagem pro mês de junho. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá? Espero vocês na minha próxima leitura. Então, um grande beijo e até lá!